Senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui curtindo e compartilhando. Se inscreve nesse canal, pessoal. Quem está inscrito comigo, vai direto para Brasília, do dia 30 ao dia 1º. E eu vou te falar tudo que está acontecendo lá ao vivo. Eu vou pessoalmente, se assim Deus permitir. Tá bom? Joga isso nos grupos, no WhatsApp, joga no grupo de família. Porque aqui, pessoal, eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. O habeas corpus do Alexandre de Moraes foi negado. Né, pessoal? O que isso quer dizer? O que é um habeas corpus? Eu vou te explicar isso, com mais de 6 anos de experiência como advogado. Tá bom? Então, eu não vou aqui jogar conversa fora. Vou falar o que está dentro da lei, das possibilidades. Como que é preso um ministro do STF? Há possibilidade de impeachment? Tudo isso que você precisa saber. Tá bom, pessoal? Existem 3 maneiras de um ministro do STF ser preso. E eu vou falar as 3 agora. A última eu vou deixar porque foi um pedido recente agora em outro departamento, né? Em outro. Esse outro nunca tinha sido feito ainda. Foi a primeira vez que foi feito um pedido a um ministro do STF ao STM, Superior Tribunal Militar, tá bom? Que é equiparado ao STF, só que é militar. Deu para entender? É STM, Superior Tribunal Militar. Deu para entender? Então, cada um tem as suas competências. Nenhum é melhor nem pior do que o outro, tá bom? Então, nós vamos... a pessoa fala muito STF, STF, porque ele é o mais conhecido aí, né? Tá todo dia aí, mas o STM também tem lá as suas competências, tá bom? E eu vou falar as 3 competências agora para você. Como que um ministro do STF poderá ser preso? A primeira delas é a mais simples. É a mais simples. Ele cometeu um crime comum. O que é um crime comum? Do ministro, ou até mesmo eu, você, do presidente da República, por exemplo, né? É um ministro do STF ir lá e roubar uma picanha no mercado, vamos imaginar. Ele cometeu um crime ali contra o seu companheiro, a sua companheira, por exemplo. Ele, sei lá, sonegar impostos, não pagar aluguel, não pagar pensão. Isso é crime comum que pode acontecer comigo, com você, depende da situação financeira, não sei. Então, isso é crime comum. Eles são pessoas como nós, e eles podem sim fazer isso. Só que neste caso, ele será julgado pelo próprio STF. Deu para entender? Exemplo, o Alexandre de Moraes comete um crime comum, esses que eu acabei de citar. Quem vai julgar ele são os outros 10 ministros que são da mesma casa que ele, ok? Então, você vê, né? Então fica meio que em casa mesmo. Crime comum. Crime de responsabilidade é o segundo, tá bom? Esse é mais complexo, que não é mais a casa dele que julga. A casa dele que eu digo é o STF, porque ele é ministro, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É crime de responsabilidade, que fala o que ele cometeu, né? Sobre as eleições, enfim. O pessoal fala aí, né? Alguns falam que sim, outros falam que não. Eu não tenho como provar nada, só estou dando recado, tá bom? Então, neste caso, pessoal, quem julga ele não é a casa dele, né? O Supremo. Neste caso, a casa é o Senado. O Senado que tem competência para poder julgar ele, e também ali o presidente da República, né? Então, é a casa ali, é a fonte certa para julgar ele. Se vai julgar ou não, não sei, não tenho a mínima ideia, mas eu estou falando a casa para julgar. Então, falei de 2 situações, tá bom? Crime comum e crime de responsabilidade, tá bom? O crime comum, pessoal, ele está lá, tem gente que gosta de acompanhar, está lá no artigo 102, inciso 1º da nossa Constituição Federal, tá bom? Crime comum, artigo 102, inciso 1º da CF, tá bom? Agora, o crime de responsabilidade, pessoal, é diferente. Já está no artigo 52, inciso 2, tá bom? Então, se você quiser ler depois, está aí na Constituição Federal. Agora, nós vamos partir para o terceiro e mais complexo, né? Mais complexo, que é o crime se o ministro ele atentar contra aí, né, pessoal, a segurança nacional, é outra coisa.
é outra coisa, já não é crime de responsabilidade. Ele atentou contra a segurança nacional. Estou falando aqui em hipótese, tá bom, pessoal? Neste caso, se algum ministro do STF, veja, não estou falando que fez. Se ele fizer e foi entendido dessa forma, ele será julgado, pessoal, pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar. Por que, doutor, que agora é o STM? Veja, o Exército Brasileiro, ele protege as fronteiras para a gente não ser invadido. Então, segurança nacional, né? Atentou contra a segurança, logo essa competência vai para o Exército, né? Lá o STM. Então, neste caso, e esse pedido agora, por último, foi agora 5, né? 5 de dezembro, salvo engano, eu até mostrei para vocês que foi pedido essa prisão, foi a direta ao STM, porque quem pediu, acho que foi até o ex-juiz, até falei para vocês aqui, ele pediu que ele fosse preso, Alexandre de Moraes. Isso foi negado. O que é isso? O que é um habeas corpus? Quando existe um pedido de prisão, e aí aquele acusado, que por enquanto é acusado, né, pessoal? Se ele nem foi preso ainda, então vai ter que provar muita coisa, mas é o acusado, tá bom? O Brasil tem a livre espontaneidade da pessoa recorrer. Então, vamos lá. Alguém me condenou, está querendo me condenar por alguma coisa. Existe um pedido de prisão contra mim. Eu entro com habeas corpus. O que é um habeas corpus? Eu mesmo posso fazer o habeas corpus e falar assim, não me prende, etc e tal. Todo mundo. Nós, advogados, falamos que o habeas corpus pode ser feito até no papel de pão. É verdade. Um preso, por exemplo, que estiver preso, ele pode escrever lá no papel de pão com a caneta e pedindo o habeas corpus. É assim mesmo que funciona, você sabia? Ele mesmo pode pedir o habeas corpus dele. Se vai ser aceito ou não é outra coisa. Mas o habeas corpus é uma coisa muito simples de fazer. E o Alexandre pediu. Foi negado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pelo STM, há algum indício. Veja, indício não significa provas. Tá bom, pessoal? Não vamos confundir as coisas aqui. Indícios é uma coisa. A mesma coisa eu falo para vocês sobre o Bolsonaro, né? Sobre o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro tem um monte de crimes e etc. Não estou aqui também defendendo o Bolsonaro. Ele é acusado, é diferente, né? O presidente Bolsonaro hoje, nesse exato momento, é 11/12, ele é acusado de algumas coisas. Isso não quer dizer, pessoal, que ele é réu. Deu para entender? Isso vai ser julgado e ele pode ser absolvido ou não. Então as pessoas falam assim, ele cometeu um crime, ele vai... Tá, isso tem que ser analisado. A mesma coisa o Alexandre de Moraes agora, nesse exato momento. Foi pedido ali, né? Isso vai ser analisado pelo Superior Tribunal Militar. Então, por enquanto, pessoal, nós não estamos falando aqui que A ou B é réu. Não, pessoal. A pessoa é réu quando ela é condenada, pessoal, né? Um exemplo claro também aí é o ex-presidente Lula. Vou citar outro exemplo para você. O Lula, ele foi condenado pelo Moro, na primeira instância, no STJ, na segunda, e ele foi condenado na terceira, né? Não foi isso que aconteceu? Pois é, aí sim, quando ele é condenado em todas as instâncias, chegou, né, ele foi condenado, aí ele vira réu. Depois ele foi absolvido, é outra coisa. Eu só estou citando exemplo aqui para as pessoas, muitas vezes, que não conhecem o sistema, para poder entender como funciona isso. A pessoa ela só é réu, pessoal, quando ela recorreu todas as instâncias e ela for condenada, né? Então, eu não estou aqui defendendo esquerda e direita, tá, pessoal? Estou explicando para você o seguinte, Bolsonaro não é réu ainda nessas acusações. Ele pode ser réu lá para trás, outras coisas que já foi condenado. Não, eu não quero falar isso, só para você entender. Então, o Alexandre recorreu, né? E cabe a ele recorrer também, com certeza, mas ainda é muito cedo para se dizer alguma coisa. O processo ele vai caminhando, vai caminhando. Só, pessoal, que tem outra situação no meio disso tudo, tá bom? No meio disso tudo
Vamos lá, o tempo está passando, né? O tempo está passando. E hoje os comandantes aí é tudo subordinados, né, ao presidente da República. O tempo está passando. Amanhã, 2 horas da tarde, nós estamos acompanhando hoje o que está acontecendo pelo Brasil, é a diplomação do Lula, né, pelo Alexandre de Moraes, TSE. Então a coisa vai acontecendo. Se mudar tudo, muda comandante, muda etc e tal, pessoal, a coisa começa, né, a não dar aquele andamento que vocês sabem como é que é. Então, é a fala de Bolsonaro. A cada minuto que passa é um minuto a menos. Veja, eu citei exemplo de Bolsonaro, de Lula, para vocês entenderem, porque são figuras públicas, mas isso pode acontecer com nós todos. Por exemplo, você é acusado que não deve lá alguém. Você é acusado, né? Você é acusado, não significa que você deve. Vai ser um processo, no final do processo, o juiz vai analisar se você realmente deve ou não. Deu para vocês entenderem, pessoal? Então, as pessoas confundem muito inquérito com processo. Inquérito é inquérito, processo é processo, né? As coisas não são dessa maneira, né? Talvez cometeu, sim, mas vamos analisar até o final. Agora que o pedido foi feito, foi, né? A prisão aí do ministro, foi negado, e agora nós vamos ver o desenrolar disso. A coisa está caminhando. A coisa só vai caminhar realmente, pessoal, para algumas coisas, se, eu também não estou pedindo voto para ele, se o Rogério Marinho foi eleito presidente do Senado, né? Ele promete ali colocar na mesa algumas coisas. Se ele não for eleito presidente do Senado e continuar o Rodrigo Pacheco, vai continuar a mesma coisa que nós estamos vivendo. O Rodrigo não dá sequência a nada, né, pessoal? Voltado a ministros, etc. E tal. Então, é o momento de aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Mas alguma coisa está acontecendo, né? Pela primeira vez na história, foi denunciado e pedido e habeas corpus negado ao ministro do STF, tá bom? Então é isso que está acontecendo, pessoal, tá bom? Eu expliquei para vocês todos os artigos, tudo certinho, tudo bonitinho para vocês entenderem, tá bom? Se vocês querem ver tudo que eu falei na Constituição, artigo 102, primeiro B, e também 102, primeiro B, e 52, inciso 2 da Constituição Federal, tá bom? Um abraço, fica com Deus.